Então, vamos aos poucos, mas com bastante textos, explicar para vocês que, de fato, os pastores adventistas estão tentando te enganar e reescrever a história do adventismo sem que você perceba, ok? Vamos lá, então. Ellen White. Então não é a fundadora da igreja. A igreja adventista não depende dela. Então ela não é tudo isso. Me ajuda a definir um pouquinho, porque se entende tão mal, pastor Hélio. Ou ela é tudo fundadora e faz da igreja adventista uma seita, ou daí ela não tem nem que se falar, não tem relevância nenhuma, não tem admiração, não tem que ler as 100 mil páginas que ela escreveu, porque não precisa só a Bíblia. Onde a gente acha o equilíbrio para dizer sobre Ellen White e a relação com a igreja adventista do sétimo dia? Várias vezes, isso ela mesma registra, né? Perguntaram a ela, você é profetisa? Ela disse, eu fui chamada para ser uma mensageira. É muito interessante isso. E eu queria, Odailson, nós temos que terminar, mas eu não podia deixar de falar da forma como ela exaltou a pessoa do Senhor Jesus. Ela nunca chamou atenção para ela mesma. Então, o pastor adventista, tirar um pouco da tela aqui rapidamente, o pastor adventista ele faz o seguinte, veja bem, ela nunca chamou atenção para ela mesma. O foco de Ellen White nunca foi dar atenção para ela como profetisa, entre aspas. E outra, ele diz ainda que ela disse que ela só foi uma mensageira, quando na verdade a frase não é essa. Isso não foi o que ela disse. Ela disse que ela é muito mais, o trabalho dela é muito maior do que o de um profeta. Muito maior. Mas nós vamos ver alguns textos dela e logo em seguida a gente vai ver os textos, agora nós vamos ver os textos que ela escreveu. Vamos para algumas afirmações da própria Ellen White. Porque ele falou que ela não chamou atenção para ela, certo? Ela estava apontando para Cristo. Ela não estava apontando para ela, ou para os livros, ou para o ministério dela, ou para os escritos dela. O foco não era ela, o foco era Jesus Cristo. Vamos ver se isso é verdade. Ok? Acompanhe comigo. Slide número 1. Vamos pelas frases, direto. Se houver algum comentário no meio, para a gente não perder muito tempo, porque são muitas frases, e a gente avança nos comentários no final. Antes, eu quero dar uma estruturação para aqueles que estão chegando, talvez não entendam a estrutura de como Ellen White funciona no Adventismo, de forma muito simples. No Adventismo sétimo dia, você tem Ellen White como sendo o ponto primário, e dela saem todas as consequências administrativas ou de fé. Então você tem Ellen White como se fosse um sistema de controle. De Ellen White para o lado direito, nessa coluna da direita, você vai ver a experiência do membro. Do lado abaixo de Ellen White, você vê a organização da igreja. Então você tem Ellen White, voto batismal, significa profissão de fé em Ellen White. Você precisa colocar na sua profissão de fé que você crê que ela é o espírito da profecia. Você tem a autoridade sobre a igreja, como está num dos votos das crenças, das 28 crenças da igreja adventista, na crença número 18, onde diz que ela é uma contínua fonte de verdade, instrução, correção e conforto para a igreja. Ponto número 3. Os escritos dela são infalíveis e inerrantes. Não existe nenhum pastor da igreja adventista que vai vir aqui a público, no YouTube, em qualquer lugar, falar que Ellen White errou teologicamente em algum ponto. Então tudo que ela escreveu é inerrante e infalível. Quarto, os membros da igreja devem seguir a interpretação dela e a posição da igreja acima de qualquer outra. Ponto final. Só existe uma forma, uma linha de compreensão, uma linha de entendimento com relação à interpretação bíblica, o que nós chamamos de chave hermenêutica. Ellen White é a chave hermenêutica do Adventismo. Na coluna abaixo de Ellen White, o que você vai perceber é uma rede de conexão entre os fundadores, que eram 100% resilientes a qualquer tipo de mudança externa fora do contexto de Ellen White. Você tem a Bíblia, que é utilizada para reforçar o ponto número 1, que é Ellen White. Você tem a Conferência Geral abonando o que Ellen White escreve, diz e aprova. Tem vários vídeos do Ted Wilson, presidente da Igreja Adventista Mundial, afirmando que Ellen White é a palavra de Deus e é o espírito da profecia. E o Instituto Bíblico de Pesquisas, do qual saem todas as defesas com relação à teologia de Ellen White. Teologia whiteana, vamos dizer assim. Então, de uma forma bem simples e bem tranquila de apresentar, essa é a estrutura do Adventismo
com relação a Ellen White, que é sim a fundadora, uma das cofundadoras do Adventismo do Sétimo Dia. Ok? Vamos então para o primeiro texto. Devemos seguir as direções dadas através do Espírito de Profecia, que no caso são os escritos da Sra. White. Deus nos falou através de sua palavra. Ele nos falou através dos testemunhos para a igreja e através dos livros que ajudaram a tornar claro nosso dever presente e a posição que devemos ocupar agora. Isso é Ellen White falando para a igreja. No livro Testemunhos, volume 8, página 298, todas as versões citadas aqui são as versões originais em inglês, mas você pode encontrar também em português. Aqui Ellen White está falando que Deus nos falou através de sua palavra, que são o quê? Devemos seguir as direções dadas através do Espírito da Profecia, que são os livros. Ele nos falou através dos testemunhos para a igreja e através dos livros que ajudaram a tornar claro o nosso dever presente e a posição que devemos ocupar agora. Próximo texto. O Espírito Santo é o autor das Escrituras e do Espírito da Profecia, livro de Ellen White. Espírito da Profecia no contexto do Adventismo é Ellen White. Livros de Ellen White, cartas de Ellen White, manuscritos de Ellen White. Próximo texto. Os testemunhos, livros de Ellen White, não são lidos nem apreciados. Aqui ela começa a reclamar. Deus falou com vocês. A luz tem brilhado de sua palavra e dos testemunhos, e ambos têm sido desprezados e negligenciados. Aqui ela está colocando tanto a palavra de Deus, como os testemunhos, como sendo a luz. A luz tem brilhado de sua palavra e dos testemunhos, que são os testemunhos, livros de Ellen White. Vamos lá, mais uma. Se você diminuir a confiança do povo de Deus nos testemunhos, volto a repetir, testemunhos representam livros de Ellen White, cartas de Ellen White, manuscritos de Ellen White, visões de Ellen White, testemunhos. Se você diminuir a confiança do povo de Deus nos testemunhos que ele lhes enviou, estará se rebelando contra Deus, tão certamente quanto Coré, Datã e Abirão. Eu gostaria de saber qual outro líder das igrejas tradicionais se colocam numa posição onde o que eles escrevem, se for rejeitado, será a representação da rejeição contra Deus. Se você diminuir a confiança do povo de Deus nos testemunhos, nos livros dela, que ele lhes enviou, estará se rebelando contra Deus. E vocês sabem o que aconteceu com Coré, Datã e Abirão. Se vocês não sabem, busquem esses nomes no Google. Pesquise lá no Google para você descobrir o que aconteceu com eles. Essa aqui é uma ameaça muito clara. Okay? Isso aqui é uma ameaça muito clara com relação ao conteúdo dos livros de Ellen White. Rejeite os conteúdos do livro dela para você ver o que acontece. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com esses 3 cidadãos aí. Próximo texto. Esses livros, os livros de Ellen White, contêm a verdade clara, direta e inalterável. E certamente devem ser apreciados. A instrução que contém não é de origem humana. Nós temos uma série de plágios aqui nesse canal. São 4 vídeos longos, com os livros na frente, dublado em português. Os livros estão na frente da sua tela. Você pode comparar livro com livro e ver os originais, para você ver os plágios. E ela vem aqui e diz o seguinte: a instrução que contém não é de origem humana. Que livros? Dos livros dela, dos livros de Ellen White. Mais um texto. Esses livros, os livros dela, contêm as instruções que o Senhor me deu nos últimos 60 anos. Contém luz do céu e resistirão à prova de investigação. Nós estamos provando todos os dias, pelo menos a cada 2 dias, aqui nesse canal, no Instagram, no Facebook, em vários lugares, que isso é uma mentira.
e que os livros dela são comprovadamente errados segundo o Evangelho, errados segundo a Bíblia, adicionam informações à Bíblia, possuem profecias falsas e não representam o Evangelho de Cristo, a salvação de Cristo. Mais um texto. Nestas cartas que eu escrevo, estou apresentando aquilo que o Senhor me apresentou. Não escrevo um único artigo no jornal expressando meramente minhas próprias ideias. São o que Deus me revelou em visão, os preciosos raios de luz brilhando diretamente do trono, brilhando do trono de Deus. Testemunhos, volume 5, página 63 e 67. Novamente, ela reafirma que nada do que ela escreve, e aqui a gente pode até dar uma lambuja para ela, porque ela se refere a jornal, no caso são os jornais. Se ela diz que tudo que ela escreveu nos jornais não são da expressão da mente dela, quando nós pegamos os artigos que ela escreveu nos jornais e vemos os plágios, e vemos ela roubando coisas dos outros, ela vem dizer que isso veio diretamente do trono de Deus. E novamente, aquilo que não é de produção humana, você pode estar de brincadeira. Está de brincadeira. Próximo texto. Sou grata, porque a instrução contida em meus livros, olha a palavra que ela usa, estabelece a verdade presente para esse tempo. Esses livros foram escritos sob a instrução do Espírito Santo. Sob a instrução. Agora, a parte pior não é nem ela falar que a instrução veio do Espírito Santo, porque isso aqui é o papagaio repetindo. A questão é aqui, ó. A instrução contida nos livros, em meus livros, estabelece a verdade presente para este tempo. Nós estamos falando, segundo o Leandro Quadros, que é uma profetisa não canônica, que tem uma nova revelação, além da Bíblia, extra-bíblica. Deus deu uma revelação para Ellen White para ser dada para o mundo. Mas logo, logo você vai ver porque essa mensagem é só específica para Ellen White. Então, os livros dela, ela está falando isso. Sou grata porque a instrução contida nos meus livros estabelece a verdade presente. Ok? Próximo vídeo. Não, mas Ellen White só apontava para Jesus. Ellen White só apontava para Jesus. Vamos lá. Próximo texto. Olha o que ela fala. Negar essa obra, que obra? Os livros de Ellen White, seria negar o Espírito Santo e nos colocaria entre aqueles que se afastaram da fé dando ouvidos a espíritos sedutores. E você consegue enxergar muito dessa linguagem nos próprios adventistas de hoje. Basta você ir aqui no canal, escolhe qualquer vídeo que você quiser, qualquer um. Olha os comentários dos adventistas defendendo a igreja adventista, defendendo Ellen White. E você vai perceber a mesma linguagem. Porque eles bebem da mesma água. Então, negar a obra ou negar Ellen White seria negar o Espírito Santo. E nos colocaria entre aqueles que se afastaram da fé, ou seja, apostataram. Se eu negar Ellen White, eu vou apostatar, porque eu vou estar abandonando a fé, e dando ouvidos a espíritos sedutores, porque não basta só se apostatar. Você vai se apostatar e vai trabalhar no lado do diabo. Tudo isso se você negar a obra de Ellen White. Mais um. A Bíblia deve ser o seu conselheiro. Ufa, finalmente. Finalmente ela falou da Bíblia. Estude-a. Opa. E também os testemunhos. Livros de Ellen White, que Deus nos deu, pois eles nunca contradizem a sua palavra. Contradizem quem? Olha aqui, gente, por favor, só vocês lerem. A Bíblia deve ser o seu conselheiro. Que bonito. Aí o pastor adventista pega esse trecho e só pega essa linha aqui. A Bíblia deve ser o conselheiro. Ellen White diz que a Bíblia deve ser o seu conselheiro. Estude-a, pastor adventista fala. Aí depois vem a parte que ele tira do PowerPoint. E também os testemunhos que Deus nos deu, pois eles, no caso os livros dela, nunca contradizem a sua palavra. Eles até me perguntaram diretamente, alguém lhe contou essas coisas? E ela falou assim, eu poderia responder sim, o anjo de Deus falou comigo. Mas o que eles querem saber é, os irmãos e irmãs têm exposto suas falhas? Deus achou por bem me colocar em posição
em que ele não colocou mais ninguém em nossas fileiras. Ele colocou sobre mim encargos de reprovação que não deu a mais ninguém. Ou seja, Ellen White possui uma capacidade espiritual super, né, ultra, suprema, que só Deus deu para ela. Deus deu somente para a pessoa dela. Então, além de ela ter um anjo, Deus deu a ela uma posição que não colocou sobre mais ninguém em nossas fileiras. Mais um texto. Alguém estava ao meu lado e disse: Deus a levantou e lhe deu palavras para falar ao povo e alcançar corações. E ele não deu isso a mais ninguém. Olha isso. Olha as coisas que ela escreve sobre ela. Mas o pastor falou, não. Ellen White nunca quis dizer nada sobre ela. Nada. Ellen White só apontava para Cristo. Nós estamos aqui no texto número 18. 18. Mais um. Olha essa afirmação. Deus me estabeleceu como repreendedora do seu povo. Vou repetir para você. Deus me estabeleceu como repreendedora do seu povo. E assim como ele colocou sobre mim este pesado fardo, ele tornará responsáveis aqueles a quem esta mensagem é dada pela maneira como a tratarem. Perceba o que ela diz agora. Deus não será zombado, e aqueles que desprezarem sua obra receberão segundo suas obras. Mais uma ameaça. Ameaça de perdição, ameaça de morte, ameaça de você vai se afastar de Deus, ameaça de Satanás vai controlar você, a sua vida. Se você abandonar os meus livros, se você não acreditar nos meus livros, Deus vai se manifestar contra a sua vida. Vocês estão acostumados com isso, basta vocês irem nessas igrejas falsas, de falsos profetas, tem aos montes aí no Brasil. Pastores que falam assim, se você não me obedecer, olha, Deus não vai te acompanhar. Olha, se você não obedecer o que o profeta está falando, a mão de Deus vai pesar sobre a tua vida, hein? Olha, se você não der a oferta aqui agora, se você não der o dízimo, olha, Deus vai te repreender, viu? Proteção vai sair da tua casa, hein? Esse é o contexto, é o mesmo contexto que você conhece aí ao redor dessas igrejas falsas, essas falácias que vocês escutam por aí, na televisão, nos rádios. Falsos profetas, falsos pastores. Olha aqui, na sua frente, Ellen White falando a mesma coisa, mesmo discurso do medo, mesma teologia do medo. A sua cara, tá aqui, ó, no teu texto. Próximo. Assim foi concedida a luz que nos ajudou a entender a Escritura em relação a Cristo. Sua missão e seu sacerdócio. Seu sacerdócio é o quê, gente? O que é sacerdócio de Cristo? Aí a Igreja Adventista pega o sacerdócio de Cristo e transforma no juízo investigativo. Como? Através do arrebatamento de invisão de Ellen White. A mulher está falando aqui, ó, está aqui na frente de vocês. Uma linha de verdade. Vamos fechar? Porque ela não deixa nada sem ponta. Ela está fechando aqui o comentário dela. Ela está fechando a afirmação dela. Uma linha de verdade. Deixa eu repetir para você que está assistindo esse vídeo. Uma linha de verdade. Mais uma vez. Uma linha de verdade. Uma. Estendendo-se daquele tempo de 1844, daquele tempo, daquela época, até o momento em que entrarmos na cidade de Deus, foi claramente revelada, e eu transmiti a outros as instruções que o Senhor havia me dado. Simples assim. Ellen White diz o seguinte, só tem uma linha de verdade. Essa linha de verdade vem através da revelação que eu tive. E vocês seguem essa linha de verdade até quando? Leia comigo na tela aqui. Leia comigo até quando eles têm que seguir essa linha de verdade. Transmitir até que entraremos na cidade de Deus, ou seja, até a volta de Jesus. Aí você pergunta, não, mas será que tem a possibilidade de se levantar uma outra profetisa na igreja adventista? A resposta está aqui, meu amigo. Meu amigo, a resposta está bem aqui, ó, na sua frente, em amarelo para você ler.
Nunca vai ter uma outra profetisa na igreja adventista, porque a única linha teológica já foi definida em 1844 e vai permanecer assim até a volta de Cristo. É isso que ela disse. Então o que esse cara está falando nesse podcast aí, além de ser uma grande mentira, comprovada aqui, refutada aqui pelos próprios textos da falsa profetisa, é um alerta muito claro para você que é pastor adventista. Não ande fora da linha. A linha foi traçada e a linha foi determinada. E você, membro adventista, não ande fora da linha. Porque uma linha de verdade, segunda parte do texto em amarelo, uma linha de verdade estendendo-se daquele tempo, 1844, até o momento em que entraremos na cidade de Deus, foi claramente revelada, e eu transmiti a outros as instruções que o Senhor havia me dado. Então não vem com historinha para boi dormir, não. Não vem com historinha para boi dormir, não. Mais uma. Tenho o meu trabalho a fazer para enfrentar os equívocos daqueles que se acham capazes de dizer que nos testemunhos, livros de Ellen White, o que vem nos testemunhos vem de Deus e o que é produção humana. Nós colocamos aqui tudo que é plágio. É um plágio atrás do outro. É um plágio atrás do outro. E não vem depois e fala assim, não, mas não era crime ser plágio. Eu não tô nem aí se era crime, se não era. Esse não é meu problema. Eu não tenho problema nenhum com Ellen White cometendo crimes ou não crimes em plagiar. O meu problema com Ellen White é ela falar que aquilo veio de Deus. Meu problema é ela mentir na sua cara dizendo que veio de Deus, que não é produção humana. Quando na verdade é produção humana. Simples assim. Então não vem com a história de crime. Não era crime, não era crime. Não, ela mentiu para você. Ela falou que veio de Deus. E que não veio de seres humanos. Se aqueles que fazem essa distinção continuarem nesse caminho, as forças satânicas escolherão por eles. Aqueles que ajudaram almas a se sentirem à vontade para decidir o que é de Deus nos testemunhos e o que são palavras não inspiradas da irmã White, descobrirão que estavam ajudando o diabo em sua obra de engano. Então o que ela está falando aqui para a gente, em outras palavras, adventista, ela está dizendo o seguinte, não faça distinção do que eu escrevi. Se você ficar separando aí joio do trigo, daí pegando aí milho com feijão dentro do que eu escrevi, o que você vai estar fazendo é ajudando o diabo em sua obra de engano. É tudo inspirado, é 100%. Aliás, ela mesma falou que eu escrevo, o meu ministério é de Deus, é do diabo, não tem meio termo. Isso foi ela que falou. Uma coisa é certa, aqueles adventistas do sétimo dia que tomarem sua posição sob a bandeira de Satanás serão os primeiros a abandonar sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus, que são os livros dela. Mais uma ameaça.